Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, só para clarificar um pouco a memória de vocês, nós fizemos uma introdução, né, sobre a história, o que que ela estuda, enfim, as fontes históricas, essas coisas que vocês já sabem muito bem, certo? E hoje, como vocês observam aí na tela, nós vamos compreender um pouco o que foi o modo de produção feudal, as classes sociais que havia naquele momento e quais eram as obrigações feudais que tanto o seu suzerano, que no caso era o senhor feudal que possuía terras, como os vassalos, que eram basicamente os camponeses e outros cavaleiros, que possuíam terras e prestavam serviço e obrigações ao seu superior, que era o suzerano. Então, só para fazer o início aqui da nossa apresentação, havia o senhor feudal, que geralmente era um grande proprietário de terras, e haviam os servos, que trabalhavam na terra. Mas poderia haver o suzerano e o vassalo, que esses dois eram ligados por uma espécie de ajuda mútua, uma espécie de consagração, onde através de uma investidura, digamos assim, um se comprometia a ajudar o outro em casos de necessidade. Vocês vão ver isso aqui nas próximas aulas, nos próximos assuntos, certo? Então, eu vou avançar aqui os slides e vocês vão prestar atenção aqui comigo. Então, reparem bem aqui, pessoal. Nós temos uma pirâmide de classes sociais, que ela vem exemplificar como era a sociedade feudal lá na Idade Média. Então, no topo da pirâmide, a pessoa mais poderosa de de todo o Ocidente medieval, ela se consagrava na figura do senhor feudal, que era a pessoa que possuía muitas terras e porventura muitos empregados, muitas pessoas que orbitavam ali ao seu redor. Então, o senhor feudal era basicamente rico. Abaixo do senhor feudal, nós iríamos ter o clero, que são os membros da Igreja Católica, ou seja, os padres, os bispos, o Papa, enfim, eles eram os representantes, teoricamente, de Deus na Terra. Então, nós temos que saber aqui, temos que entender que eles possuíam um poder gigantesco, certo? Eles controlavam as massas, eles controlavam a população, eles davam uma explicação, basicamente, da vida na Terra, o funcionamento da vida na Terra, a vida após a morte, enfim, a igreja controlava tudo, desde o nascimento com os batizados até o fim da vida com as missas pós-mortem, digamos assim. Então, se você observar, a Igreja Católica até hoje, pelo menos não mais como era antes, mas até hoje ela controla a vida das pessoas nesse sentido. E abaixo do clero haviam quem? Os nobres e cavalheiros. As pessoas que estavam ligadas ao senhor feudal, devido à obediência à Igreja Católica, eram obrigados a guerrear e, por isso, eles tinham esses títulos de nobres e guerreiros. E assim, na base de toda essa pirâmide social, na base de toda essa sociedade, nós vamos ter aqui os servos e camponeses. Então, se você prestar atenção, durante a era medieval, nós vamos ter uma sociedade estratificada em ordens, onde essas ordens elas são bem diferenciadas. Há os que guerreiam, há os que oram e há os que trabalham, certo? Os oratórios, os belatórios e as pessoas que guerreiam. Eram mais ou menos esses os significados. A partir de cima o senhor feudal, abaixo o clero, os nobres e guerreiros e os servos e os camponeses. Então, pessoal, só para vocês entenderem, esse cidadão aqui, não é que só existia ele nessa época que nós estamos estudando, não. É que ele era o senhor de suas terras. Ele possuía toda uma organização dentro do seu feudo. Então, o senhor feudal era o chefe. Agora, professor Bartolomeu, me diga, havia outros senhores feudais? Com certeza. Na Europa medieval,
ela ficou toda e completamente dividida em feudos. E cada senhor feudal, como eu disse na aula passada, ele possuía direitos em cima do seu feudo. Então ele fazia o papel de polícia, fazia o papel de juiz. Ele muitas vezes estava totalmente ligado ao clero dentro do seu feudo. Então, por exemplo, no feudo havia uma igreja católica, uma igreja que pertencia, que figurava ao redor do senhor feudal. Os guerreiros, geralmente, eles eram suzeranos, aliás, eram vassalos do seu suzerano, que nesse caso aqui é quem? O senhor feudal. Então, repara, nós temos os nobres e os guerreiros, que eram cavaleiros, eles poderiam possuir terras, e na sua terra eles também poderiam ter outras pessoas que trabalhavam nessas suas terras. Então, repara, o senhor feudal era suzerano de um vassalo. Esse vassalo que recebeu essa sua quantia, essa sua porção de terra, ele poderia muito bem conceder terra a outra pessoa e ele seria vassalo de outra pessoa. Tem até uma máximazinha dessa época que dizia o seguinte: o vassalo de meu vassalo não é meu vassalo. Então, Bartolomeu tem um pedaço de terra, um feudo. Aí eu vou e digo o seguinte: olha, eu vou doar uma parte dessa terra a fulano de tal, a um de vocês. Aí eu vou e dou essa parte de terra. Eu sou o suzerano e você é o vassalo. Você que é meu vassalo, você pode muito bem também pegar um pedaço dessa terra e doar para outra pessoa. Você já vai ser o suzerano de outro vassalo. E assim pode se suceder nessa cadeia, vassalos e mais vassalos. Agora, você é meu vassalo, mas você também tem um vassalo. Isso não significa necessariamente que o seu vassalo também será o meu vassalo. Você, por conta da obrigação, você tem que me servir. Mas o seu vassalo, ele não pode me servir porque eu não tenho nenhuma obrigação com ele, a não ser que você mande. Então era basicamente isso que acontecia na época do feudalismo. E uma coisa muito importante também, pessoal, quem estava em uma classe, ela não poderia passar para outra classe. A Igreja Católica, que controlava a mentalidade daquelas épocas, dizia o seguinte: olha, você nasceu em determinada classe social, porque Deus quis. E você, no caso, tem que obedecer o que Deus está dizendo. Então, uma pessoa que nascesse um camponês, ela de maneira nenhuma poderia se tornar um cavaleiro, poderia se tornar um membro da igreja ou poderia se tornar um senhor feudal. Certo? Não havia essa passagem de uma classe para outra. Tudo isso era bem delimitado. Sigamos. Aqui é uma representação da investidura. A pessoa que estava aqui fazendo o seu juramento ou então prestando alguma continência a um membro da Igreja Católica ou a um suzerano. Então, se ele recebesse a terra, ele era um vassalo. E aqui nessa outra imagem da direita, nós vamos ter uma pessoa que está aqui fazendo algum tipo de voto, alguma coisa sobre a Igreja Católica. Agora, como? Primeiro, o que eram feudos? A criação dos feudos ela vai acontecer nas grandes propriedades de terras que havia na antiga Roma, certo? Cada nobre, como eu disse a vocês, ele era absoluto dentro da sua terra, ou seja, ele mandava em tudo, tudo pertencia ao nobre. O feudo ele era autossuficiente, então, por exemplo, não havia um comércio como nós entendemos hoje, da mesma forma que nós compreendemos hoje. Um comércio, pessoal, ele se baseia na troca, na venda de mercadoria, na produção de um excedente e na geração do lucro. E no caso do feudo, tudo aqui era produzido. Criava-se porcos, plantava-se milho, digamos assim, arroz, plantava-se trigo, cevada. Havia os moinhos dentro do feudo. Então, assim, um servo ele não teria como ter uma desculpa dizer o seguinte: olha, meu amigo, senhor feudal, meu patrão, eu preciso ir lá no feudo vizinho e moer o meu trigo. Nada, havia os moinhos, havia tudo dentro do feudo. Era autossuficiente, então tudo era produzido ali, nada saía do feudo.
Como eu disse, a sociedade era estamental, baseada nas ordens. Uma ordem não poderia mudar para outra, tudo era bem definido. E o direito era consuetudinário, como eu disse na aula passada, Bartolomeu. Era baseado nos costumes, na oralidade. Não havia nada escrito hoje como nós temos a nossa Constituição, certo? E por último, havia esses servos que eu disse a vocês, que eram as pessoas que trabalhavam na terra. Então, se na nossa atividade eu perguntar a vocês, para vocês falarem sobre as classes sociais que havia na época do feudalismo, vocês vão dizer o seguinte: olha, nós tínhamos primeiro o senhor feudal, que era o dono do feudo, os nobres, os membros da sociedade religiosa, que era a Igreja Católica, e, por último, os servos. Essa era basicamente nobreza, clero e camponeses ou servos, certo? Aí aqui eu tenho um exemplo de feudo. Então, o castelo era a mansão, digamos assim, do senhor feudal. Era aqui onde ele residia, era aqui onde ele mantinha toda a sua família. Nós temos aqui o famoso manso senhorial. Manso, pessoal, significa terra, que era uma terra de quem? Do senhor feudal. Então o cara possuía essa terra e dizia o seguinte: olha, vocês vão ter que trabalhar nessa terra para mim, certo? Vocês vão já ver que aqui era uma das obrigações feudais que o servo teria. Aqui nós vamos ter o manso servil, que é a terra onde os servos irão trabalhar, a parte da igreja, o manso comunal, que era uma terra, digamos assim, de todas as pessoas. Então o servo, vários servos diferentes poderiam vir nesse manso comunal e retirar madeira, colocar o seu animal para pastar. Tudo isso ele poderia fazer aqui. Vocês vão ver aqui a representação de um moinho, né, perto da água. Uma outra plantação aqui, linda e maravilhosa. E outras florestas que existiam aqui. Então assim, por que nós sabemos isso, pessoal? Por causa das fontes históricas. Se você for lá na Inglaterra e você for visitar, por exemplo, os lugares onde havia os feudos, nós teremos ainda os castelos daquela época, as igrejas daquela época. Nós teremos ainda alguns vestígios de madeira de alguns equipamentos daquela época. Então, como eu disse a vocês, tudo isso faz parte de fontes históricas. Fontes históricas que, obviamente, nos servem para entendermos, para compreendermos o passado. Sigamos. Aí aqui é só a divisão. O castelo, como eu disse, bosque para caçadas, fazer parte das terras comunais, a pastagem para os animais de todos, tanto do senhor feudal como dos servos, a vila, onde a galera morava, forno, moinho, manso senhorial, que era a terra do senhor feudal, manso servil, as terras dos servos, e a divisão dos lotes. Se eu perguntar para vocês, em atividades que vocês vão fazer, como era um feudo, como um feudo era dividido, vocês vão vir aqui, depois de aprender, obviamente, nessa aula, e pausar esse vídeo, e lá, bonitinho, lindo e maravilhoso, colocar na nossa atividade. Então, só para esclarecer algumas coisas. Nessa época do feudalismo, o símbolo do poder era a terra. Então hoje, pessoal, na nossa sociedade brasileira, você vê uma pessoa poderosa se ela estiver bem vestida, se ela tiver em um carro de luxo, se ela aparecer na TV. Mas naquela época não havia nada disso. O poder de uma pessoa, ele era baseado exclusivamente na terra. Então, quanto mais terra o cidadão possuísse, mais poder ele tinha. E as terras vinham como, Bartolomeu? Através das conquistas, através das guerras. Então, se o cara, por exemplo, ele fosse um guerreiro profissional, se ele tivesse muitos, como é que eu posso dizer, muitos vassalos, pessoas que receberam terra deles para ajudar em época de guerra, ele poderia muito bem organizar várias guerras, conquistar vários feudos
ele poderia ser mais poderoso porque possuía mais terras e poderia doar mais terras e ter mais influências porque assim teria mais vassalos. Então era basicamente essa, pessoal, a ideia que havia no feudalismo. E essas conquistas, como eu disse a vocês, elas vinham das guerras. Os donos das terras eram os suzeranos, como eu disse. Quem recebia as terras eram os vassalos. E quem não tinha terra eram os servos ou ex-escravos. Aí você pode dizer o seguinte: Bartolomeu, um escravo, ele era um servo? Eu digo, não. Os camponeses, os servos que serviam, que trabalhavam as terras dos senhores feudais, eles não eram escravos, mas eles também não eram livres. Eles não poderiam sair dos seus feudos. Por quê? Porque eles possuíam várias obrigações militares. Aliás, obrigações servis, nada de militares. Quem tinha obrigação militar eram os vassalos dos suzeranos, os nobres. E aqui, pessoal, vocês podem ver que são representações. Nós temos uma mulher aqui semeando a terra, provavelmente um servo. Outras mulheres aqui fazendo uma capinação, organizando um capim. Então era basicamente assim que um servo se comportava. Sigamos. Olha aqui mais dois homens trabalhando na terra, né? Aí aqui nós vamos ver as obrigações do suzerano e do vassalo. Então, o suzerano ele doava a terra. Ele, pessoal, doava. Vou até escrever aqui. Doava. Lindo e maravilhosa minha escrita aqui com o mouse. Então, o suzerano, ele protegia o vassalo. Ele garantia a posse das terras para os seus herdeiros. Então, esse suzerano, ele tinha um vassalo como uma pessoa protegida. Olha, eu vou dar essa terra, tu vai trabalhar essa terra, e quando eu precisar de você, você vai vir aqui me ajudar. Então, esse era o suzerano doava. O vassalo, pessoal, ele recebia a terra. Então, ele tinha uma obrigação de fazer parte do exército do suzerano, hospedar o suzerano em sua casa e pagar uma série de taxas. Era como se fosse um arrendamento. Então vamos entender aqui. Um suzerano, ele possui 100 hectares de terras. Aí ele vai decidir doar para uma pessoa de confiança dele, desses 100, 10 hectares de terra. Então desses 10 hectares de terra, a pessoa que recebe, ou seja, o vassalo, ele pode pegar 3 hectares e doar para alguém e fazer um novo vassalo. E assim vai haver essas taxas que vocês vão ver já já. Então os servos, o que eles faziam? Trabalhavam. Eles eram os que trabalhavam. Os nobres eram os que guerreavam. E o clero, que era a Igreja Católica, eram os que oravam. Então são estratificações bem distintas aqui, pessoal. Então, um servo, ou seja, a pessoa que trabalhava na terra, ele nunca deveria abandonar o feudo sem a permissão do nobre. Então, o nobre, que era o senhor feudal, ele concedia a terra para o servo trabalhar. Em troca, esse servo teria que pagar uma série de taxas. A primeira dessas taxas aqui, pessoal, era a corveia. O que era a corveia? Trabalhar de graça alguns dias da semana para o senhor feudal. Vocês lembram, pessoal, que na representação de um feudo, eu mostrei para vocês que havia o manso senhorial. Manso senhorial significa terra do senhor. Então, o senhor tem uma terra, mas ele não trabalhava nessa terra. Quem trabalhavam eram os servos por conta da corveia. A corveia era uma taxa em serviço que o servo deveria trabalhar alguns dias da semana, 3 talvez, em alguns lugares eram 4, para o senhor feudal. A primeira era essa corveia. A segunda, a talha. O que era a talha? Entregar parte da produção para o senhor feudal. Ora, vocês veem aí que as obrigações elas não eram nada fáceis. O cara tinha que trabalhar na terra do senhor feudal, e ele trabalhando no manso servil, que era a terra do servo, ele teria que entregar uma parte, geralmente, pessoal, 40% da produção para o senhor feudal. Olha só aqui, 40% mais ou menos
de tudo aquilo que o servo produzia no manso servil, tinha que ir para as mãos do Senhor. Tem só essas, Bartolomeu? Tem não, pessoal. Ainda tem aquilo que nós chamamos de banalidade. E é uma taxa paga para usar as instalações do feudo. Vocês lembram que eu mostrei aí no início que havia os moinhos, as estradas, os celeiros do senhor feudal? Pois bem, esses moinhos, esses equipamentos, esses arados, esses fornos, o celeiro para guardar os alimentos, eram propriedade do senhor feudal. E ele de maneira nenhuma iria permitir que os servos utilizassem eles de forma gratuita. Então, se um servo quisesse utilizar o moinho, o forno, o celeiro, enfim, esses equipamentos, ele precisaria pagar ao senhor feudal. Era uma espécie de aluguel, uma espécie de taxa. E essa taxa era chamada de banalidades. Então, repara só, pessoal, o tanto de obrigações que esses servos teriam para com o senhor feudal. E aqui embaixo vocês vão ver a famosa mão morta, que era uma taxa paga no falecimento do servo para que a família possa permanecer ser dona do feudo. Então, por exemplo, se um pai de família, servo, que possuísse a propriedade do feudo para o trabalho, porque ele não era dono, obviamente, e ele viesse a falecer, então a família que herdasse aquele feudo, ela teria que pagar uma taxa por conta do falecimento, que seria, no caso, denominada de mão morta, certo? E aqui, como eu disse, algumas representações da produção. Aqui, ó, vocês já vão ver que um boi está fazendo o preparo da terra, o arado. Aqui eles estão capinando. E aqui são várias ferramentas que foram desenvolvidas nessa época. Na aula da crise do feudalismo, que vocês vão assistir mais na frente, vocês vão entender a importância disso aqui. E as obrigações para com a igreja? O que os servos teriam que pagar à igreja? O dízimo, que é 10% que ainda hoje existe, e o famoso tostão de Pedro, que era só uma taxa extra para Roma. Certo? Duas coisas muito importantes que ainda persistem hoje. O suzerano, que era o direito dele, administrar as leis, mandar em todo o feudo, não recebia ordem de ninguém, nem mesmo da Igreja Católica, e podia castigar e tirar a vida dos servos, e não deveria nada para ninguém. A sociedade, como eu disse, ela era estamental, dividida entre clero, só para resumir aqui, nobres e os trabalhadores braçais, que eram os servos. A sociedade estamental ela é dividida em ordens e essas ordens elas são fixas. Se você nascesse um membro nobre, um filho de um nobre, você provavelmente seria um nobre. Agora, se você nascesse filho de um servo, você jamais seria nobre, jamais seria clero. Não permitia, pessoal, a sociedade não permitia essa mudança. E aqui vocês observam as situações dos clérigos, membros da igreja, situação dos nobres e a situação de quem se ferra, que eram os servos. Economia baseada na agricultura de subsistência, como eu disse, eles produziam só para eles. A troca de produtos ela havia, mas era limitada. Não havia um comércio do jeito que nós entendemos hoje. Havia moedas, mas eram quase inexistentes, não tinha essa ideia comercial. A produtividade, pessoal, ela era baixa por causa das técnicas agrícolas que ainda eram deficientes. Quando vocês forem para as aulas da crise do feudalismo, do surgimento do capitalismo, vocês vão entender sobre essas técnicas agrícolas. E a igreja? Vamos lá. O catolicismo era obrigatório para todo mundo, não havia ateísmo. Se você fosse um ateu, lá na Inquisição mais na frente, você poderia ser queimado na igreja, por conta de que seria um herege. Os papas ele tinham um poder maior do que o do rei, mas o rei não se submetia. A igreja era responsável pela divisão das tarefas através de Deus. Havia os que rezavam, os que guerreavam e os que trabalhavam. A igualdade, pessoal, ela só ia haver no paraíso depois da morte. A igreja era responsável pela educação de todos e pela publicação dos livros
que havia naquela época, certo? Aqui nós vamos chegar ao final da nossa aula de hoje. Eu vou deixar aqui uma atividade abaixo desse vídeo na plataforma. Vocês vão fazer uma atividadezinha pequena de compreensão. E qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo, porque eu estarei de plantão, certo? Então, fortes abraços e até breve. Tchau, tchau, pessoal.